A Bíblia diz, lá em Gênesis, no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma, vazia, tudo escuro. Mas Deus disse que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre as águas. As águas estavam sem forma primeiro nas trevas. E então Deus disse, o que Deus disse? Haja luz! E a luz veio a existir com todas as cores. Deus criou uma luz sobrenatural e a separou das trevas, da escuridão. Deus fez que a luz brilhasse sobre o mundo. E então esse foi o primeiro dia da criação do nosso Deus. E a palavra de Deus ainda diz que no segundo dia da criação, Deus disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E aconteceu exatamente como ele disse. Apareceu então o firmamento, a atmosfera de toda a terra, e as águas se separaram sob esse firmamento, o firmamento das águas. E debaixo deste firmamento surgiram então as nuvens no céu, que ficam lá em cima, e separou essas nuvens de toda a água que fica embaixo do céu. E esse foi então o segundo dia da criação do nosso Deus. E no terceiro dia, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Então aconteceu exatamente como Deus falou. As águas se reuniram sobre o firmamento para formar os mares, e ele fez aparecer a terra seca, e a terra produziu as relvas, as ervas, as gramas verdinhas. E então as árvores também adultas, já produzindo seus frutos com as sementes, cada planta completinha já com as sementes, para poder reproduzir a sua própria espécie. E Deus viu que isso era bom. Então esse foi o terceiro dia da criação do nosso Deus. E no quarto dia, Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para separarem o dia da noite, e sirvam eles de sinais para toda a terra definir as estações, os dias e os anos, e que sejam de luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim Deus cumpriu. Deus fez o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminar a noite. E ele colocou o sol, a lua e as estrelas lá no céu, a uma distância exata da terra, de modo a não ser quente demais e nem frio demais, para que nós, seres vivos, sobrevivêssemos e toda a terra fosse iluminada. E Deus viu que isso era bom, e esse então foi o quarto dia da criação do nosso Deus. E no quinto dia, Deus disse: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Deus trouxe do nada a existência de todos os seres vivos que povoam as águas. Ele criou do nada os animais marinhos, todos os seres que rastejam de acordo com as suas espécies, todas as aves que voam de acordo com as suas espécies. E disse: sede fecundos, multiplicai, enchei as águas dos mares, e a terra se multipliquem as aves. E aconteceu exatamente como Deus disse. Já surgiram adultas todas as aves dos céus e todos os seres que existem nas águas. E Deus viu que isso era bom. E então esse foi o quinto dia da criação do nosso Deus. E no sexto dia, Deus disse:
Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Rebanhos domésticos, animais selvagens, todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E aconteceu exatamente como Deus disse. A terra começou a produzir feras selvagens, rebanhos domésticos, aqueles animais, cachorrinho, gatinho, coelhinho, de acordo com a sua espécie. E aí então Deus viu que isso era bom, e foi então este o sexto dia. E ainda no sexto dia Deus disse: façamos o homem de acordo com a nossa imagem e a nossa semelhança, que o homem tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, sobre os pequenos seres viventes também, e sobre todos aqueles que rastejam sobre a terra. E assim então aconteceu exatamente como Deus disse. Deus fez o primeiro ser humano do pó da terra e formou o homem. Soprou então nas suas narinas o fôlego de vida e passou o homem a ser uma alma vivente. Deus o criou à sua imagem Deus os criou, homem e mulher. Deus criou o homem de 3 partes: corpo, alma e espírito. A primeira parte é o corpo, é onde a gente consegue ver, ela é visível. Nela contém os nossos sentidos. E quais são eles? A visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição, 5 sentidos. A outra parte é a alma. A gente não consegue ver, é invisível. É aonde fica localizado os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa personalidade, que é um conjunto das características de quem nós somos, e a terceira parte, que é o espírito. Deus também nos fez com um espírito, que é a parte que a gente se conecta com Deus, a parte que a gente consegue conhecer a Deus. E dessas 3 formas, nós fomos criados plenos, completos. É a parte importante onde a gente pode conhecer o nosso Criador, aquele que criou todas as coisas, parte em que podemos falar com Deus, pois Deus é Espírito. Então Deus os abençoou e lhes ordenou: sejam férteis, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, povoai e sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus, dizendo: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, e esse será o vosso alimento. E dou também aos animais, Deus também preparou o alimento dos animais. Dou também por alimento aos animais da terra, todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e todas as criaturas que têm fôlego de vida. Dou a eles os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Deus completou toda a sua obra e contemplou toda a criação nesse dia. Como eu falei para vocês, este foi o 6º dia da criação do nosso Deus. E no 7º dia, Deus não disse mais nada. Por enquanto, ele apenas descansou, porque Deus já havia terminado toda a obra que ele havia feito nesse dia. E então Deus descansou e o abençoou o 7º dia, porque ele já havia feito toda a obra. Tudo já estava pronto, tudo já estava criado, e assim foram concluídos os céus e a terra e todo o seu exército.
Então Deus abençoou o sétimo dia, o santificou depois de tudo que havia feito. E assim começou a história da vida humana na Terra. Uau, como Deus é poderoso! Era tudo lindo e perfeito nesse jardim que Deus fez com todo amor e carinho e com detalhes para Adão e Eva. Tudo lindo e perfeito. No meio do jardim, Deus colocou duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele deu uma ordem para Adão e Eva: comam de todas as árvores do jardim livremente, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se o dia que vocês comerem dela, vocês certamente morrerão. E foi exatamente isso o que Adão e Eva fez. Eles desobedeceram a Deus, comendo do fruto. Eva comeu primeiro, viu que a fruta era desejável, linda aos seus olhos, viu também que era desejável para lhe dar entendimento. Então ela comeu e também deu para Adão, que acabou comendo também. E Jesus procurou eles pelo jardim. Onde está você, Adão? Não que Deus não sabia onde Adão estava, mas era para que Adão pudesse pensar: o que eu fiz? Me afastei do Senhor, pequei contra o Senhor. E então eles foram desobedientes a Deus e acabaram sendo expulsos do jardim. Eles não tinham vergonha de ficarem pelados, não tinha essa vergonha, mas o pecado trouxe a vergonha. Então eles tiveram que arrumar folhagens para cobrir sua nudez. Enquanto o pecado, o inimigo, o nosso inimigo, a serpente, o espírito maligno, traz morte, traz o nosso pecado, aflora a nossa vergonha do pecado, o nosso Rei Jesus traz vida e vida em abundância, vida eterna.